Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre coleções inteligentes. Coleções inteligentes são um recurso espetacular no Lightroom que me permite organizar as fotos, localizar qualquer foto muito rapidamente a partir de metadados. Antes da gente entender como a gente pode trabalhar com coleções inteligentes, é preciso que a gente defina a coleção. Coleção é um agrupamento virtual de fotos que é reunido a partir de um critério que eu defina. Então, a coleção me permite reunir fotos de maneira virtual, ou seja, as fotos são agrupadas sem que a gente precise fazer qualquer movimento físico, sem que a gente precise criar pastas, renomear fotos, mover fotos de um drive para outro. E essas fotos, então, elas são agrupadas virtualmente da forma que a gente definir. Então, a gente define um critério, escolhe um critério, e essas fotos, então, vão ser agrupadas a partir desse critério. Portanto, coleção já é um recurso muito importante do Lightroom. E quando a gente fala de coleção inteligente, a gente está potencializando as possibilidades das coleções. Por quê? A coleção inteligente faz isso automaticamente, dinamicamente. A gente define um critério e as fotos são reunidas virtualmente de maneira automática, sem que a gente precise pegar a foto e colocar na coleção. Portanto, a coleção inteligente se torna um recurso muito eficiente para organizar e para localizar fotos. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. A gente vai ver as coleções inteligentes no Lightroom. Então já estamos aqui com o Lightroom aberto no módulo da biblioteca e as coleções elas ficam aqui no painel esquerdo do módulo da biblioteca. A gente tem um subpainel coleções. E perceba que eu aqui estou trabalhando com um catálogo onde eu tenho fotos pessoais e tem muitas fotos nesse catálogo, tem mais de 21 mil fotos. Mas vamos nos concentrar aqui no subpainel de coleções. E eu tenho no meu subpainel de coleções, conjuntos de coleções que tem esse íconezinho, parece um arquivo, e dentro desse conjunto de coleções eu tenho uma série de coleções. Então, no subpainel coleções, a gente pode fazer conjunto de coleções que agrupam coleções. E além disso, além de alguns conjuntos de coleções, eu tenho um conjunto de coleções chamado coleções inteligentes. E esse conjunto de coleções você também deve ter aí no seu Lightroom, porque é um conjunto de coleções que a própria Adobe nos entrega quando a gente instala o catálogo do Lightroom. E dentro desse conjunto de coleções inteligentes, eu tenho algumas coleções inteligentes. E percebam que a coleção inteligente tem uma engrenagemzinha no ícone, indicando que é uma coleção inteligente, diferente das coleções tradicionais, veja, que não tem a engrenagem. Então, através dos ícones, a gente consegue identificar o que é um conjunto de coleção, uma coleção tradicional, normal, e uma coleção inteligente. Então, como eu falei, você já deve ter essas coleções inteligentes que a própria Adobe entrega aí junto com o Lightroom no momento da instalação. Mas agora nós vamos criar a nossa própria coleção inteligente para a gente ver como esse recurso é poderoso e como ele funciona. A minha primeira providência vai ser criar um conjunto de coleções. Eu gosto sempre de organizar as minhas coleções dentro de conjuntos de coleções. E para isso, eu vou nesse íconezinho de mais, que está logo à direita do subpainel de coleções, vou clicar nele e vou escolher a opção Criar conjunto de coleções. Então eu vou criar um conjunto de coleções que armazena coleções. E esse conjunto de coleções eu vou chamar aqui de vídeo coleção inteligente, só para eu localizar. E você pode dar o nome que você quiser para esse conjunto de coleção ou para as suas coleções, enfim. Mas o ideal é que sejam nomes que tenham algum significado, que facilitem a localização. Eu vou desabilitar essa opção de colocar dentro de outro conjunto de coleções, eu não quero. Eu quero que esse conjunto de coleções fique separado aqui no meu subpainel de coleções e vou clicar em criar e ele vai ser criado aqui, olha. Um conjunto de coleções chamado Vídeo Coleção Inteligente. Eu vou até fechar os outros para a gente ganhar espaço e veja que dentro dele, se eu clicar aqui nessa setinha à esquerda, não tem nada.
Então agora eu vou criar a minha primeira coleção inteligente dentro desse conjunto de coleções que eu acabei de criar. E eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso clicar com o botão direito sobre esse conjunto de coleções e escolher a opção Criar Coleção Inteligente, ou então clicar mais uma vez no íconezinho de mais e escolher a opção Criar Coleção Inteligente. A janela de Criar Coleção Inteligente vai abrir e a minha primeira opção aqui é dar um nome para essa coleção inteligente. Agora, só para demonstrar, para facilitar, eu vou utilizar o critério que já vem por padrão aqui no próprio Lightroom, que é as estrelinhas, filtrar as fotos ou separar as fotos por estrelinha. Então eu vou colocar aqui 2 estrelas. Então essa coleção inteligente vai receber automaticamente todas as fotos que já tenham 2 estrelas no meu catálogo. Ele vai olhar para todas as fotos do catálogo, para essas 21 mil fotos, e vai separar automaticamente todas as que tenham 2 estrelas. Ele está me perguntando logo em seguida aonde eu quero guardar essa coleção inteligente. E veja que eu tenho a possibilidade de colocar dentro de um conjunto de coleções. Aqui, se eu abro essa caixinha de diálogo, eu tenho todos os conjuntos de coleções que eu tenho já criados aqui no meu subpainel de coleção. E eu vou colocar, obviamente, dentro da coleção, dentro do conjunto de coleção que eu acabei de criar, que é Vídeo Coleção Inteligente. Agora, a gente precisa definir os critérios. E nessa área em branco é que eu vou fazer isso. Por padrão, eu tenho aqui como critério avaliação. Mas se eu clicar nessa setinha dupla, veja que eu posso utilizar todos esses critérios, todos esses metadados para a gente separar as fotos. Eu vou deixar avaliação nesse primeiro momento, apenas porque eu quero criar uma coleção simples, fácil, para a gente entender como a coleção inteligente funciona. Avaliação significa estrelinha. E eu quero que todas as fotos que tenham um determinado número de estrelas sejam separadas. E aqui eu vou definir isso. Eu quero que todas as fotos que tenham 2 estrelas, mas eu também consigo parametrificar isso. Então eu posso dizer que 2 estrelas, então apenas fotos com 2 estrelas exatamente serão separadas. Não 2 estrelas, ou seja, apenas fotos que não tenham 2 estrelas serão separadas. Mas aqui, só para demonstrar, eu vou utilizar essa opção que diz que todas as fotos que tenham 2 estrelas ou mais, ou seja, é maior do que ou igual a, serão separadas. Então, fotos com 2 estrelas ou mais serão separadas. E agora a única coisa que eu preciso fazer é clicar em Criar e percebam que dentro do conjunto de coleções Vídeo Coleção Inteligente, eu tenho uma coleção inteligente chamada 2 estrelas e todas as fotos com 2 estrelas ou mais desse catálogo foram imediatamente colocadas aqui dentro. Então, essa possibilidade agiliza muito o trabalho com coleções, porque o próprio Lightroom, ou a própria coleção inteligente, localiza as fotos que atingiram, que encontraram esse critério que eu defini e colocam dentro da coleção inteligente. Se eu quiser acrescentar mais fotos a essa coleção inteligente, a única coisa que eu preciso fazer é ir lá nas minhas fotos, escolher uma foto qualquer. Por exemplo, essa foto não tem nenhuma estrelinha. Percebam o seguinte, na coleção inteligente de 2 estrelas eu tenho 469 fotos. Se eu atribuir 2 estrelas a essa foto, veja o que acontece. O número de fotos aqui na coleção inteligente vai aumentando. Porque essa foto que acabou de receber 2 estrelas, imediatamente isso é identificado pela coleção inteligente e ela é acrescentada a esse grupo de fotos. Veja só. Então aqui, na medida em que eu atribuo 2 estrelas a qualquer foto, na verdade 2 estrelas ou mais, eu posso colocar, por exemplo, 5 estrelas. O número de fotos na coleção que eu acabei de criar, na coleção inteligente que eu acabei de criar, vai aumentando. Então eu consigo incluir fotos na coleção inteligente apenas atribuindo os critérios que eu defini naquela coleção inteligente. Veja aqui que o número de fotos vai aumentando. Perfeito. Se eu quiser editar essa coleção inteligente, basta eu clicar 2 vezes nela. Então, clicando 2 vezes sobre a coleção 2 estrelas,
a janelinha de editar coleção inteligente vai abrir e eu consigo mudar o critério que eu defini inicialmente. E perceba que nessa área onde a gente define o critério, aqui à direita desse primeiro critério, que é as 2 estrelinhas, né? 2 estrelas ou mais, eu tenho um íconezinho de mais. E quando eu clico nesse ícone de mais, um novo campo se abre e aqui eu posso definir um novo critério. E mais uma vez, nessa primeira coluna onde eu tenho avaliação, eu posso definir qualquer um desses metadados como critério para localização da foto. E aqui a gente tem uma infinidade de possibilidades e eu vou utilizar agora a opção de origem pasta. Ou seja, eu quero localizar fotos que tenham 2 estrelas ou mais e que estejam dentro de pastas que contenham uma determinada palavra. No meu caso aqui, eu vou definir pastas que tenham a palavra Rio de Janeiro. Ou seja, eu quero fotos com 2 ou mais estrelas e que estejam dentro de pastas que contenham a palavra Rio de Janeiro. Porque eu quero fotos que foram feitas no Rio de Janeiro. Então, defino esse critério, esse metadado, como critério de pesquisa, defino o parâmetro e aqui eu vou abrir essa caixinha para localizar o melhor parâmetro que me interessa. Então, eu quero contém palavras e eu vou digitar aqui Rio de Janeiro, porque eu quero fotos que estejam em pastas que tenham essa palavra Rio de Janeiro e que tenham 2 estrelinhas ou mais. Clico em salvar e pronto. Percebam que agora eu tenho apenas 29 fotos que atingem aquele critério, obedecem aquele critério de 2 ou mais estrelas e feitas no Rio de Janeiro. Então, todas essas fotos foram feitas no Rio de Janeiro, estão guardadas em pastas com o nome Rio de Janeiro e também tem 2 ou mais estrelinhas. Mais uma vez, se eu quiser editar essa coleção inteligente, basta clicar 2 vezes na coleção inteligente, a janela de editar coleção inteligente se abre. E agora eu queria mostrar o seguinte, como eu tenho 2 parâmetros, a gente pode pensar também nessa opção de correspondência. Perceba que por padrão, eu tenho aqui a opção tudo. Isso significa que, para que uma foto entre na coleção inteligente, ela precisa atingir todos os parâmetros listados aqui nessa caixa branca abaixo. E nesse caso eu tenho 2 parâmetros. Pastas que contêm a palavra Rio de Janeiro e 2 estrelinhas ou mais. Mas eu também poderia escolher a opção nenhum desses parâmetros. E aí, nesse caso, só estariam nessa coleção inteligente, só entrariam nessa coleção inteligente fotos que não tivessem 2 estrelas ou mais e que não estivessem em pastas com o nome Rio de Janeiro. Ou, eventualmente, eu poderia escolher a opção qualquer e aí entrariam ou fotos com 2 estrelinhas ou mais ou fotos que estivessem em pastas com o nome Rio de Janeiro. Então, também podemos jogar com a combinação dos critérios definidos. No meu caso, aqui eu vou deixar em tudo apenas para demonstrar as possibilidades aqui da coleção inteligente. E veja que eu posso acrescentar quantos parâmetros eu quiser. E posso, clicando no íconezinho de menos, remover qualquer um desses parâmetros. Então, criada a coleção inteligente, definida os parâmetros da coleção inteligente, é só clicar em salvar e a gente tem a coleção inteligente trabalhando para a gente. Além disso, eu posso criar quantas coleções inteligentes eu quiser. Então, vou criar mais uma, vou lá no maisinho, ao lado de coleções, e escolho a opção criar coleção inteligente. Mais uma vez, a janela de criar coleção inteligente é aberta, e aqui eu vou definir um nome para essa coleção inteligente. E nessa coleção inteligente, eu vou dar um nome de intervalo de data. Também uma outra forma de localizar fotos que eu gosto bastante. Então, eu vou localizar fotos que foram feitas dentro de um determinado intervalo de datas, do dia tal até o dia tal. Então, a minha primeira decisão aqui é aonde eu vou guardar essa coleção inteligente. E no meu caso, eu vou deixar dentro do conjunto de coleções, vídeo, coleção inteligente, que foi o que a gente criou no início do vídeo. E agora, então, a gente pode
definir o critério, o intervalo de data que me interessa. Então eu vou clicar aqui nessa primeira coluna e vou escolher a opção data. E veja que eu tenho data de captura, quando as fotos foram feitas, e data de adição, quando as fotos foram importadas para o catálogo. No meu caso, eu quero data de captura. E agora, vamos definir esse parâmetro, esse intervalo. Vou clicar nessa área do meio e escolher a opção está no intervalo. Então, a data de captura vai estar dentro de um determinado intervalo. E aqui eu vou colocar, vamos colocar uma data qualquer aqui, por exemplo, 10 do mês 4 de 2022 até o dia 5 do mês 2 de 2023, por exemplo, uma data aleatória qualquer. E agora, nessa coleção inteligente, todas as fotos que foram feitas nesse intervalo de tempo vão aparecer. Clico em criar e estão aqui todas as fotos que foram feitas nesse intervalo. 3.156 fotos foram feitas nesse intervalo, né, entre essas datas que eu defini. Então, as possibilidades de localização de fotos são basicamente infinitas, porque a gente pode utilizar qualquer metadado e qualquer combinação entre metadados. Vou criar mais uma coleção inteligente, clico no íconezinho de mais, escolho a opção criar coleção inteligente, e nessa coleção inteligente eu vou dar o nome de distância focal. Também é um outro critério que eu gosto bastante, porque eu consigo definir fotos que foram feitas com uma determinada distância focal, enfim. Então eu consigo saber, escolher fotos que foram feitas com grande angular, com a distância focal de 50 mm, uma lente normal, ou uma tele. Mais uma vez, deixo aqui marcado que essa coleção inteligente vai ser guardada dentro do conjunto de coleção que a gente criou no início do vídeo. E aqui, no primeiro campo, eu vou escolher a opção informações de câmera, comprimento focal. Então, eu quero que nessa coleção inteligente estejam fotos que tenham sido feitas com uma distância focal maior do que 70 milímetros, por exemplo. Quando eu clico em criar, é isso que eu vou ter aqui. Apenas fotos que foram feitas com uma distância focal maior que 70 milímetros. Então aqui a gente consegue separar, como eu falei, basicamente todas as fotos do seu catálogo, basicamente a partir de qualquer critério definido. Então é isso, pessoal, essas foram as coleções inteligentes. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, que você possa utilizar algumas dessas dicas que eu mostrei aqui nesse material aí no seu trabalho. E se você gostou do vídeo, se você acha que esse material foi útil, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente. E por outro lado, toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai ser avisado aí pelo YouTube. A gente sempre tem muito material novo toda semana. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.